Às 9h14 da manhã de 23 de março de 1944, o sargento Franz Miller estava parado ao lado de um Messerschmitt Bf-109 G6 no campo de aviação de Debrecen, na Hungria, observando seu piloto apertar as correias do paraquedas, enquanto dezenas de bombardeiros americanos se aproximavam do horizonte. O piloto era o tenente Karl Richter, 22 anos, 17 missões de combate, 4 vitórias confirmadas. Os americanos enviavam uma formação de 68 B-17 Flying Fortresses escoltados por caças P-51 Mustang. Richter voaria direto contra eles, sozinho, inicialmente, até que o restante do esquadrão decolasse. Miller trabalhava como mecânico de armamento havia 11 meses. Conhecia cada centímetro do sistema de disparo do Bf-109. O caça alemão carregava 2 canhões de 20 mm nas asas, uma metralhadora de 13 mm montada no nariz, atirando através do eixo da hélice. Rápido, letal em mergulho, mortal em rajadas curtas e precisas. Mas o Bf-109 tinha um problema silencioso que estava custando vitórias todos os dias. O tempo de reação do sistema de disparo sincronizado era lento demais para engajamentos em alta velocidade contra bombardeiros fortemente armados. O mecanismo de sincronização, que permitia às metralhadoras disparar através do disco da hélice sem acertá-la, criava um pequeno atraso entre o momento em que o piloto pressionava o gatilho e o momento em que as balas realmente saíam. Era uma fração de segundo, mas essa fração significava oportunidades perdidas. Os artilheiros dos bombardeiros americanos eram bons, muito bons. Eles não davam segunda chance. A doutrina alemã orientava os pilotos a se aproximarem dos bombardeiros pela traseira inferior, a posição de 6 horas, onde a cobertura defensiva era mais fraca, dispararem rajadas de 2 a 3 segundos, se afastarem imediatamente antes que os artilheiros laterais pudessem reagir. Richter havia tentado essa abordagem 17 vezes. Funcionava quando tudo saía perfeitamente, mas raramente saía. Os B-17 voavam em formações chamadas de caixa de combate, posicionadas de forma que os artilheiros de várias aeronaves pudessem cobrir os pontos cegos umas das outras. Aproximar-se por trás significava entrar em uma tempestade de fogo de 50 metralhadoras calibre 50 disparando simultaneamente. Os pilotos alemães estavam morrendo em números assustadores. Nas últimas 4 semanas, a Jade Chevalier 52 havia perdido 23 Bf-109S em combates contra bombardeiros. A maioria foi abatida durante a aproximação inicial, antes mesmo de conseguir disparar. Miller havia visto pilotos demais voltarem com seus aviões crivados de bala, ou simplesmente não voltarem. Homens experientes, veteranos com 20, 30 vitórias. Subiam confiantes em seus caças, desciam em pedaços ardentes ou desapareciam nas nuvens sem nunca mais serem vistos. O comando dizia que o problema era tático, que os pilotos precisavam melhorar a disciplina de aproximação. Mas Miller sabia que o problema não era a coragem ou a habilidade dos pilotos. Era o tempo. Aquele pequeno atraso no disparo, quando multiplicado pela velocidade de fechamento de um caça contra um bombardeiro, significava que as balas atingiam 30 centímetros atrás do ponto de mira. Em alvos grandes e lentos como os B-17, isso ainda podia funcionar. Mas quando os artilheiros revidavam, quando o piloto precisava fazer ajustes rápidos de mira enquanto desviava de traçantes vermelhos rasgando o ar ao seu redor, aquele atraso se tornava fatal. Miller havia mencionado isso ao oficial de engenharia 6 semanas antes. O oficial respondeu que o sistema de sincronização estava funcionando dentro dos parâmetros aceitáveis. A temporização dos câmbios estava calibrada conforme as especificações da fábrica Messerschmitt. Alterar o sistema de disparo no campo exigiria autorização direta de Augsburg, e Augsburg estava sobrecarregada com pedidos de modificação de toda a Luftwaffe. Além disso, mexer no sincronismo poderia resultar em disparos que acertassem as pás da hélice, destruindo o motor e matando o piloto instantaneamente. Nenhum mecânico de campo tinha permissão para ajustar aquele sistema. Era proibido. Ponto final. Então Miller fez algo que violava todas as diretrizes técnicas da Luftwaffe. Esperou até às 11 da noite de 22 de março, quando o campo estava quase vazio. Pegou uma chave de fenda cruzada e uma lanterna pequena, subiu na asa do Bf-109 de Richter e abriu o painel de acesso ao mecanismo de sincronização da metralhadora central.
O sistema usava um queime rotativo conectado ao eixo da hélice através de uma correia dentada. Quando a hélice girava, o queime acionava um interruptor que permitia o disparo apenas quando as pás estavam fora da linha de tiro. Miller avançou o queime em 2 dentes na correia. Era um ajuste minúsculo, quase imperceptível. Isso reduziu o atraso do disparo em aproximadamente 1/10 de segundo, mas também aumentava o risco de a metralhadora disparar fora do ciclo seguro. Miller calculou mentalmente as rotações por minuto da hélice, a taxa de disparo da arma, os ângulos envolvidos. Ele acreditava que havia margem. 2 dentes. Não mais que isso. A modificação levou 12 minutos. Miller reinstalou o painel de acesso, limpou as ferramentas e voltou para o barracão. Não disse nada a ninguém. Na manhã seguinte, assistiu Richter fazer a verificação pré-voo, subir na cabine e decolar em direção aos bombardeiros americanos que se aproximavam como uma nuvem de aço vinda do oeste. O que aconteceu nos 4 minutos seguintes mudaria a forma como os pilotos alemães enfrentariam as formações de bombardeiros pelo resto da guerra. O primeiro piloto que Miller perdeu para os artilheiros dos B-17 foi o tenente Hermann Vogel, em 11 de fevereiro de 1944. Vogel estava na frente havia 5 meses. Miller cuidava de seu avião todas as manhãs. Eles conversavam sobre cerveja, sobre as montanhas da Baviera, sobre voltar para casa. Vogel era de Munique. Tinha uma noiva esperando. Mostrava a foto dela para qualquer um que quisesse ver. Ela usava um vestido branco e sorria sob uma árvore florida. Em 11 de fevereiro, Vogel decolou às 2 da tarde para interceptar uma formação de B-17 que voltava de um bombardeio em Viena. Ele não voltou. Nenhum dos outros pilotos viu o que aconteceu com ele. Simplesmente desapareceu durante o combate. 2 semanas depois, um relatório de inteligência confirmou que destroços de um Bf-109 haviam sido encontrados perto de GYR. A identificação foi feita pelo número de série do motor. Era o avião de Vogel. Miller parou de conversar sobre cerveja depois disso. Começou a observar os sistemas de armamento com uma atenção obsessiva. Cronometrava mentalmente a sequência de disparo sempre que testava as armas no solo. Notava o pequeno clique do mecanismo de sincronização, o movimento da correia, o giro do queime. Começou a ver o atraso não como um detalhe técnico aceitável, mas como um assassino invisível. O segundo piloto que morreu foi o subtenente Joseph Keller, em 28 de fevereiro. Keller tinha 20 anos. Miller havia ajustado a mira de seu avião na noite anterior. Keller decolou às 10 da manhã e foi abatido 20 minutos depois por fogo defensivo durante uma aproximação frontal contra um B-17. Seu caça explodiu no ar. Não houve paraquedas. Depois de Keller, Miller passou 3 noites seguidas desmontando e remontando o mecanismo de sincronização de um Bf-109 danificado que estava guardando peças no hangar. Ele queria entender cada milímetro do sistema, cada tolerância, cada ponto de ajuste possível. Descobriu que a correia dentada tinha 16 dentes visíveis no painel de acesso. Descobriu que avançar o queime em um dente reduziu o atraso em cerca de meio décimo de segundo. Descobriu que avançar em 3 dentes seria perigoso demais, pois o disparo começaria a se aproximar do arco da hélice. 2 dentes. Era o limite. Naquela manhã de 23 de março, enquanto Richter decolava, Miller ficou parado na beira da pista com um peso no estômago. Se o ajuste falhasse, se a metralhadora disparasse na hora errada, a hélice se despedaçaria, o motor travaria e Richter morreria antes de conseguir ejetar. Miller fumou 3 cigarros seguidos, observando o céu vazio. O som dos motores dos bombardeiros começou a chegar 15 minutos depois, um zumbido profundo e constante vindo do oeste. Era o som de centenas de motores radiais Pratt e Whitney rugindo em formação. Miller olhou para cima. Viu os pontos escuros contra as nuvens altas. Contou mentalmente. 60, talvez 70 bombardeiros. Muitos caças escoltas. As chances de Richter eram mínimas. O que Miller não sabia era que Richter não estava seguindo a doutrina padrão naquela manhã. Richter havia perdido seu melhor amigo, o tenente Andreas Schultz, em um combate contra B-17 3 semanas antes. Schultz havia seguido o manual perfeitamente. Aproximação pela traseira, rajada curta, afastamento rápido.
Mas os artilheiros do bombardeiro haviam acertado seu motor durante a passagem. Schultz tentou planar de volta para o campo, mas o motor pegou fogo a 2.000 metros de altitude. Ele pulou, mas o paraquedas não abriu completamente. Richter viu tudo de longe, impotente. Desde então, algo havia mudado dentro dele. Ele não queria mais seguir a doutrina. Queria algo diferente. Algo que os americanos não esperassem. Enquanto subia em direção aos bombardeiros, Richter tomou uma decisão que nenhum manual de combate alemão recomendava. Ele não atacaria pela traseira. Atacaria de frente. Não em um mergulho rápido como alguns pilotos faziam, mas em um voo nivelado, direto contra a formação, mantendo o dedo no gatilho o tempo todo. Era uma tática considerada suicida porque expunha o caça ao fogo concentrado de todos os artilheiros frontais dos bombardeiros ao mesmo tempo. Mas Richter havia percebido algo durante suas missões anteriores. Os artilheiros dos B-17 tinham excelente mira em alvos que se aproximavam devagar ou que faziam manobras previsíveis. Mas quando um caça vinha diretamente contra eles em alta velocidade, nivelado, sem desviar, algo estranho acontecia. Os artilheiros entravam em pânico. Começavam a atirar cedo demais. Suas rajadas passavam por cima ou por baixo do caça porque a velocidade de fechamento era muito alta para ajustes finos de mira. Richter apontou o nariz do Bf-109 diretamente para o líder da formação, um B-17 pintado com um grande número 12 na fuselagem. Estava a 4.000 metros de distância. Empurrou o acelerador até o fim. O motor Daimler-Benz rugiu. A velocidade aumentou para 520 km por hora. 3.000 metros. Richter viu as torretas dos bombardeiros começarem a girar em sua direção. Viu os flashes das metralhadoras abrindo fogo. Traçantes vermelhos começaram a rasgar o ar ao redor de seu caça. 2.000 metros. Ele não desviou. Manteve o nariz apontado diretamente para o cockpit do B-17. 1.500 metros. As balas passavam tão perto que ele podia ouvir o assobio delas sob o rugido do motor. 1.000 metros. Richter pressionou o gatilho. A metralhadora de 13 milímetros começou a disparar, e foi aí que ele sentiu. A resposta era instantânea. Não havia atraso. Nenhum. O momento em que seu dedo tocou o gatilho foi o momento em que as balas saíram. Ele não sabia que Miller havia ajustado o sistema. Não sabia que o Keim estava 2 dentes adiantado. Só sabia que algo estava diferente, melhor. Ele podia ver suas balas traçantes indo exatamente para onde mirava, sem aquele pequeno desvio que sempre notara antes. 700 metros. 600. 500. Suas balas rasgaram a fuselagem do B-17 líder. Vidro explodiu no nariz do bombardeiro. Fumaça começou a sair do motor número 2. Richter manteve o dedo no gatilho. 400 metros. 300. Ele desviou no último segundo, rolando o caça violentamente para a direita e passando a menos de 30 metros sob a asa do B-17 em chamas. Olhou para trás por uma fração de segundo e viu o bombardeiro começar a cair, o motor em chamas, a fuselagem crivada de buracos. Mas não havia tempo para comemorar. Ele estava no meio da formação agora, cercado por bombardeiros por todos os lados. Fez uma curva apertada à esquerda, nivelou novamente e apontou para outro B-17, este com um grande emblema de águia pintado na cauda. Mesma tática, sem desvios, direto contra ele. Os artilheiros abriram fogo cedo demais, nervosos. Richter esperou até 800 metros, pressionou o gatilho novamente. Aquela resposta instantânea. Suas balas encontraram o cockpit do bombardeiro. O vidro se estilhaçou. O B-17 começou a rolar para a esquerda, fora de controle. 2 abatidos em 90 segundos. Richter sentiu adrenalina pura correndo em suas veias. Virou para a direita, acelerou e mirou um terceiro B-17 que tentava sair da formação. Aproximação frontal novamente. O artilheiro da torreta superior daquele bombardeiro era bom, muito bom. Suas rajadas passaram tão perto que Richter ouviu balas acertando a asa esquerda de seu caça. Mas ele não desviou. Manteve a mira no nariz do B-17 e apertou o gatilho a 900 metros. A metralhadora cuspiu fogo. As balas perfuraram o motor número 1 do bombardeiro. Óleo negro jorrou. Chamas começaram a lamber a nacelle.
O B-17 começou a perder a altitude. 3 abatidos. Richter olhou rapidamente para o indicador de combustível. Ainda tinha metade do tanque. Munição suficiente para mais algumas rajadas. Ele viu um quarto B-17 na borda da formação, tentando desesperadamente manter posição enquanto os outros ao redor começavam a se dispersar. Os americanos estavam entrando em pânico. A formação estava se desfazendo. Richter aproveitou. Virou agressivamente, subiu 200 metros para ganhar velocidade no mergulho e desceu direto sobre o bombardeiro isolado. Desta vez atacou pelo topo, uma variação da aproximação frontal. O artilheiro da torreta superior girou para cima, mas não conseguiu acompanhar a velocidade do mergulho de Richter. As balas do alemão atingiram a cabine do piloto e o compartimento de bombas. O B-17 explodiu no ar, uma bola de fogo laranja que se expandiu em meio segundo. 4 abatidos. Richter passou através da nuvem de destroços e fumaça, sentindo o calor da explosão através do vidro da cabine. Sua mão tremia no manche, não de medo, mas de algo parecido com euforia. Aquilo não deveria estar acontecendo. Ele não deveria estar vivo. Deveria ter sido despedaçado pelos artilheiros há 2 minutos. Mas ali estava ele, ainda voando, ainda lutando, e a formação de bombardeiros à sua frente estava se desintegrando. Viu um quinto B-17 tentando virar para o sul, provavelmente procurando cobertura nas nuvens baixas. Richter foi atrás. Nivelou atrás ligeiramente abaixo do bombardeiro, na posição de 6 horas baixa que a doutrina recomendava. Mas ao invés de fazer uma rajada curta e se afastar, ele manteve a posição e continuou atirando. Rajadas longas, contínuas, sem o atraso que sempre o forçava a ajustar a mira. As balas caminharam pela fuselagem do B-17 de trás para frente, cortando metal, destruindo sistemas hidráulicos, perfurando tanques de combustível. O bombardeiro começou a sangrar gasolina. Uma faísca, talvez das própriras balas de Richter, incendiou o rastro de combustível. O B-17 virou uma tocha voadora. Richter viu pequenas figuras saltando das escotilhas laterais, paraquedas se abrindo como flores brancas contra o verde escuro da paisagem lá embaixo. 5 abatidos. Ele virou novamente, procurando alvos. A formação havia se dispersado completamente agora. Bombardeiros estavam por todo o céu, alguns tentando se reagrupar, outros fugindo isolados em direção ao oeste. Os caças P-51 de escolta finalmente haviam percebido o que estava acontecendo e estavam descendo para interceptar Richter. Ele viu 2 deles vindo de cima, prata brilhante contra o azul do céu. Mas antes que os Mustangs chegassem, Richter viu uma oportunidade. 2 B-17 voavam juntos, tentando usar fogo defensivo mútuo para se proteger. Era uma tática americana comum. Mas Richter percebeu que eles estavam voando perto demais um do outro, provavelmente por nervosismo. Isso significava que os artilheiros tinham que ter cuidado para não atirar no bombardeiro amigo. Richter mergulhou direto entre os 2 B-17S, passando tão perto que quase podia ver os rostos dos artilheiros através das bolhas de vidro das torretas. Ele disparou rajadas rápidas para ambos os lados enquanto passava, como um cavaleiro medieval golpeando com 2 espadas ao mesmo tempo. Não foi suficiente para derrubar nenhum dos 2, mas viu fumaça saindo dos motores de ambos. 6 e 7 danificados. Os P-51 estavam chegando perto agora. Richter podia ver os flashes de suas metralhadoras. Era hora de ir embora. Mas então viu algo que fez seu coração acelerar. Um B-17 isolado, voando baixo, claramente danificado, tentando alcançar território amigo antes de cair. Estava a apenas 1.500 metros de distância, quase ao nível do solo, sem escolta, sem ajuda. Richter tomou uma decisão instantânea. Ignorou os P-51S atrás dele, mergulhou em direção ao B-17 ferido e o alcançou em 15 segundos. Uma última aproximação frontal. Uma última rajada. O bombardeiro não tinha mais forças para atirar de volta. Richter viu suas balas acertarem o motor número 3. O motor parou. O B-17 tentou manter a altitude com 3 motores, mas estava muito baixo, muito lento, muito danificado. Começou a descer. Richter observou tocar o solo em um campo aberto, arando a terra por 200 metros antes de parar, quebrado mas inteiro.
Os tripulantes começaram a sair correndo. 6 abatidos. Os P-51 estavam a 500 metros agora. Richter empurrou o manche para frente, desceu até quase raspar as árvores e acelerou para o leste em velocidade máxima. As balas dos Mustangs passaram sobre ele, errando por poucos metros. Ele voou baixo, usando colinas e vales para quebrar a linha de visão, até que os P-51S desistiram da perseguição e voltaram para proteger o que restava da formação de bombardeiros. Richter olhou para trás. Viu colunas de fumaça subindo em pelo menos 4 pontos diferentes no horizonte. Seu coração ainda batia como um tambor de guerra. Suas mãos ainda tremiam. Ele havia sobrevivido ao impossível. Mas Richter não sabia que sua luta não havia terminado. Enquanto voltava para Debrecen, voando baixo sobre campos verdes da Hungria, outro grupo de B-17S apareceu à sua frente, vindo de uma direção diferente. Era um segundo grupo, provavelmente retornando de um alvo diferente. 12 bombardeiros, voando baixo, provavelmente com pouco combustível, tentando chegar em casa. Richter olhou para seu indicador de combustível. Tinha o suficiente para mais 5 minutos de combate, talvez. Olhou para o contador de munição. Restavam aproximadamente 100 balas. Era suficiente para uma rajada longa ou 3 curtas. Ele deveria voltar para a base. Deveria. Mas algo dentro dele disse que não. Disse que aquela era a oportunidade de fazer algo que ninguém havia feito antes. Algo que mudaria tudo. Ele subiu para interceptar os B-17S. Eles não o viram chegando porque ele veio de baixo, usando o sol nascente atrás dele como cobertura. Escolheu o último bombardeiro da formação, um B-17 com a cauda pintada de vermelho. Aproximação frontal baixa, subindo em um ângulo de 30 graus. Os artilheiros finalmente o viram quando estava a 1.200 metros. Abriram fogo, mas Richter já conhecia o padrão. Sabia que eles atirariam alto. Manteve o caça nivelado, apertou o gatilho a 900 metros e não soltou até estar a 400 metros. A metralhadora aqueceu tanto que ele podia sentir o cheiro de metal quente através das frestas da cabine. As balas cortaram o B-17 ao meio. Literalmente, a fuselagem se partiu logo atrás das asas. As duas metades caíram separadas, girando. 7 abatidos. Richter não tinha tempo para pensar. Já estava mirando o próximo bombardeiro, subindo por baixo dele, disparando a última munição que tinha. Viu suas balas acertarem a asa direita. Viu o tanque de combustível explodir. O B-17 rolou e caiu. 8 abatidos. A metralhadora clicou vazia. Sem munição. Mas Richter ainda tinha os 2 canhões de 20 milímetros nas asas. Ele nunca gostou de usá-los porque a cadência de tiro era mais lenta e o recuo fazia o avião tremer, mas agora não tinha escolha. Virou para a esquerda, acelerou e posicionou-se atrás de um terceiro B-17. Distância de 600 metros. Apertou o gatilho dos canhões. 2 explosões pesadas por segundo. As granadas de 20 milímetros rasgaram a cauda do bombardeiro. O leme se desprendeu. O B-17 começou a girar sem controle. 9 abatidos. 10 abatidos. 11. 12. Os números confundem agora porque Richter estava operando em puro instinto, sem pensar, apenas reagindo. Ele usou os canhões até ficarem sem munição. Depois disso, fez passagens rasantes pelos bombardeiros, forçando-os a manobrar, fazendo com que saíssem na formação, tornando os alvos mais fáceis para outros caças alemães que começavam a chegar. Quando finalmente voltou para Debrecen, seu combustível estava no vermelho, seu avião tinha 23 buracos de bala, e ele mal conseguia segurar o manche porque suas mãos tremiam tanto. Pousou com os pneus quase vazios, a hélice danificada raspando ao desacelerar. Miller correu até o caça antes mesmo de ele parar completamente. Richter abriu a cabine e olhou para o mecânico. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto coberto de suor e fuligem. 12, ele disse. Sua voz estava rouca. 12, Miller. 12 deles. Miller não acreditou. Ninguém acreditaria. Mas nos minutos seguintes, confirmações começaram a chegar. Observadores terrestres haviam visto os B-17S caindo. Outros pilotos haviam testemunhado parte do combate. As câmeras de filme montadas no caça de Richter haviam capturado fragmentos da ação.
Quando os rolos foram revelados naquela noite, a verdade se tornou inegável. Richter havia batido 12 bombardeiros pesados americanos em 4 minutos de combate contínuo usando uma tática que todos consideravam suicida. E ele havia sobrevivido sem um arranhão. A notícia se espalhou pelo campo de aviação em menos de 1 hora. Pilotos que estavam dormindo acordaram. Mecânicos largaram suas ferramentas. O comandante do esquadrão, Major Klaus Zimmermann, um veterano com 57 vitórias, veio pessoalmente examinar o caça de Richter. Ele olhou os buracos de bala, olhou o sistema de armas, olhou Richter. Como? Foi tudo o que ele perguntou. Richter tentou explicar. Falou sobre a aproximação frontal, sobre manter o dedo no gatilho, sobre a resposta instantânea das armas. Mas ele não mencionou o ajuste de Miller porque não sabia que existia. Zimmermann ouviu em silêncio. Depois ordenou que todos os pilotos do esquadrão se reunissem na sala de briefing em 30 minutos. Queria que Richter explicasse sua tática em detalhes. Mas antes do briefing, algo aconteceu que mudaria tudo. Um dos outros mecânicos, um homem chamado Otto Brandt, estava inspecionando o caça de Richter para avaliar os danos. Ele abriu o painel de acesso ao mecanismo de sincronização para verificar se havia sido atingido. E viu imediatamente que algo estava errado. A correia dentada estava posicionada 2 dentes à frente do normal. Brandt havia trabalhado com aquele sistema por tempo suficiente para reconhecer que não era um desalinhamento acidental. Era uma modificação deliberada. Ele chamou Miller. "Você fez isso?" perguntou, apontando para o queime. Miller hesitou. Depois assentiu. Brandt olhou para ele por um longo momento. "Você sabe que isso é contra os regulamentos." Miller assentiu novamente. "Você sabe que poderia ter matado Richter se a metralhadora tivesse disparado na hora errada." Miller sabia. "Mas funcionou", disse Brandt devagar. Diabos, como funcionou. A notícia do ajuste de Miller chegou a Major Zimmermann antes do briefing. Zimmermann chamou Miller em seu escritório, fechou a porta e o questionou por 20 minutos. Miller explicou sua teoria sobre o atraso do disparo, mostrou seus cálculos mentais, admitiu que havia violado os regulamentos. Zimmermann ouviu tudo. Depois ficou em silêncio por 1 minuto inteiro, olhando pela janela para o campo de aviação. "Você entende", ele finalmente disse, "que eu deveria colocá-lo na prisão militar por isso." Miller entendeu. "Mas você também entende que 12 B-17 abatidos em um único combate é algo que vai mudar esta guerra." Miller não tinha pensado nisso dessa forma, mas sim, entendia. Zimmermann tomou uma decisão. Ele não puniria Miller, mas também não aprovaria oficialmente a modificação, porque fazer isso exigiria relatá-la aos superiores, e os superiores exigiriam testes, aprovações, burocracia que levaria meses. Em vez disso, ele daria a Miller permissão não oficial para fazer o mesmo ajuste em todos os BF-109S do esquadrão, discretamente, durante a noite, sem deixar rastros em papel. "Se alguém perguntar", disse Zimmermann, "você não recebeu essa ordem de mim. Está claro?" Estava claro. Naquela noite, Miller trabalhou sozinho no hangar, ajustando o mecanismo de sincronização de 23 BF-109S. Cada ajuste levava 12 minutos. Ele terminou às 4 da manhã, com os dedos dormentes e os olhos ardendo de cansaço. Na manhã seguinte, quando os pilotos decolaram para interceptar outra formação de bombardeiros, algo extraordinário aconteceu. 4 pilotos diferentes relataram vitória, usando aproximações frontais. 2 deles abateram múltiplos alvos. Um piloto chamado Eric Hartmann, que se tornaria o de maior pontuação da história, abateu 3 B-17S em sua primeira tentativa com a nova tática. As confirmações continuaram chegando nos dias seguintes. Em uma semana, o esquadrão havia abatido 41 bombardeiros americanos com a perda de apenas 2 caças. As estatísticas eram tão impressionantes que o comando superior começou a fazer perguntas. O que havia mudado? Por que repentinamente os pilotos estavam tendo tanto sucesso contra as formações de bombardeiros? Zimmermann respondeu vagamente, atribuindo os resultados a uma nova tática de aproximação frontal que Richter havia desenvolvido. Ele não mencionou o ajuste mecânico. Não mencionou Miller. Mas outros esquadrões queriam aprender a tática.
Pilotos de outras unidades começaram a aparecer em Debrecen para observar e fazer perguntas. Richter explicou a aproximação frontal, demonstrou a técnica, compartilhou o que havia aprendido. Mas algo estava faltando. Quando outros pilotos tentavam replicar a tática com seus próprios aviões, os resultados eram inconsistentes. Alguns conseguiam vitórias, outros eram abatidos. A taxa de sucesso era muito menor que a do esquadrão de Debrecen. As pessoas começaram a suspeitar que havia algo mais, algum fator que não estava sendo compartilhado. A verdade vazou de uma forma inesperada. Em 14 de abril, 3 semanas após o combate de Richter, um piloto americano de P-50 chamado Capitão Robert Mitchell abateu um Bf-109 sobre a Áustria. O piloto alemão, Tenente Hans Becker, conseguiu saltar e foi capturado pouco depois de pousar. Durante o interrogatório, Becker mencionou casualmente que todos os caças de seu esquadrão haviam recebido modificações especiais no sistema de disparo que melhoravam a resposta das armas. O interrogador americano, um oficial de inteligência técnica chamado Major Thomas Wade, imediatamente reconheceu a importância da informação. Ele fez Becker desenhar o mecanismo de sincronização de memória e marcar onde a modificação havia sido feita. Becker cooperou. Não via razão para esconder um detalhe técnico que já estava sendo usado em múltiplos esquadrões. O relatório de Wade chegou ao comando da 8ª Força Aérea em menos de 48 horas. Engenheiros aeronáuticos examinaram os desenhos de Becker e fizeram uma análise detalhada. Concluíram que a modificação alemã reduzia o atraso do disparo em aproximadamente 1/10 de segundo, o que explicava porque os pilotos alemães de repente estavam conseguindo acertar bombardeiros com muito mais precisão durante aproximações em alta velocidade. O relatório causou alarme. Se a modificação se espalhasse por toda a Luftwaffe, as perdas de bombardeiros americanos poderiam dobrar ou triplicar. Era necessário desenvolver contramedidas imediatamente. Mas desenvolver contramedidas contra uma tática de aproximação frontal suicida não era simples. Os artilheiros dos B-17 já estavam fazendo melhor que podiam. O problema era psicológico tanto quanto técnico. Quando um caça vinha direto contra você a 500 km por hora, sem desviar, disparando continuamente, o instinto humano era atirar cedo demais, na esperança de acertar antes que o caça chegasse perto demais. Mas atirar cedo significava errar, porque o cérebro humano não consegue calcular corretamente a velocidade de fechamento em situações de estresse extremo. Os americanos tentaram treinar os artilheiros para esperar mais antes de atirar, para respirar fundo e mirar com calma. Mas no calor do combate, quando você via um Bf-109 vindo direto para seu rosto, respirar fundo não era uma opção viável. A solução veio de um lugar inesperado. Um engenheiro de armamento da Boeing chamado Leonard Fisher propôs instalar uma segunda metralhadora calibre 50 no nariz dos B-17, controlada diretamente pelo piloto, apontando para frente. Isso permitiria que o piloto do bombardeiro revidasse durante aproximações frontais, forçando o piloto do caça a desviar ou pelo menos reduzir a precisão de sua mira. A modificação foi testada em maio de 1944 e começou a ser implementada em junho. Funcionou até certo ponto. Os pilotos alemães começaram a ter que fazer ajustes durante suas aproximações frontais, o que reduzia sua efetividade. As perdas de bombardeiros diminuíram ligeiramente. Mas a tática frontal ainda era devastadoramente eficaz quando executada corretamente. Enquanto isso, do lado alemão, a modificação de Miller continuava se espalhando informalmente. Mecânicos conversavam com mecânicos. Pilotos compartilhavam histórias de sucesso. Em junho de 1944, estima-se que cerca de 200 Bf-109S na frente ocidental tinham o queime ajustado 2 dentes à frente. Ninguém havia oficializado a modificação. Nenhum documento técnico havia sido emitido pela Messerschmitt. Era puramente uma inovação de campo, passada de mão em mão, de base em base, como um segredo compartilhado. O comando superior da Luftwaffe sabia que algo estava acontecendo, mas fechava os olhos. Os resultados falavam por si mesmos. Por que interferir em algo que claramente funcionava? No entanto, havia um problema crescendo silenciosamente. Nem todos os mecânicos que tentavam replicar a modificação tinham a mesma habilidade ou cuidado de Miller.
Alguns avançavam o QM3 dentes em vez de 2, pensando que mais seria melhor. Outros não alinhavam a correia corretamente após o ajuste. Em 3 de julho de 1944, um BF-109 do Jade Chevalier 27 perdeu a hélice no ar durante um combate. O mecanismo de sincronização havia falhado, permitindo que a metralhadora disparasse direto nas pás da hélice. O piloto, subtenente Walter Krauss, conseguiu planar até um campo de emergência, mas o incidente foi reportado. Uma investigação técnica foi aberta. Descobriram a modificação não autorizada. Descobriram que estava sendo feita em múltiplos esquadrões sem aprovação oficial. Descobriram que havia variações na forma como estava sendo implementada, algumas perigosas. A Messerschmitt foi oficialmente notificada em agosto de 1944. Engenheiros da fábrica foram enviados para examinar os aviões modificados no campo. Eles ficaram horrorizados, não pela ideia em si, mas pela falta de padronização e controle de qualidade. Alguns ajustes estavam dentro de parâmetros seguros. Outros estavam perigosamente perto de causar falhas catastróficas. A Messerschmitt emitiu uma diretiva técnica em setembro ordenando que todas as modificações não autorizadas fossem revertidas imediatamente. Mas, ao mesmo tempo, secretamente, eles começaram a desenvolver uma versão oficial da modificação, com testes adequados, tolerâncias definidas e procedimentos de instalação padronizados. A versão oficial foi aprovada em novembro de 1944 e começou a ser implementada em dezembro. Era essencialmente o mesmo ajuste que Miller havia feito 9 meses antes, mas agora com documentação completa, kits de instalação próprios e treinamento formal para mecânicos. A Luftwaffe finalmente havia oficializado algo que já estava sendo usado no campo há quase um ano. Mas era tarde demais para fazer diferença real na guerra. Em dezembro de 1944, a Alemanha estava perdendo em todas as frentes. O combustível de aviação estava escasso. Pilotos experientes estavam mortos ou capturados. Novos pilotos tinham apenas algumas horas de treinamento antes de serem enviados para combate. Uma modificação no sistema de disparo não podia mudar o resultado inevitável. Miller nunca recebeu crédito oficial pela modificação. Seu nome não apareceu em nenhum documento técnico da Messerschmitt. Não recebeu medalha ou promoção. Mas entre os mecânicos e pilotos que sabiam a verdade, ele era uma lenda. Eles o chamavam de Geistmechaniker, o mecânico fantasma, porque sua modificação havia se espalhado por toda a Luftwaffe sem que ninguém soubesse de onde havia vindo. Richter sabia. Seymour sabia. E eles nunca esqueceram. Quando a guerra terminou em maio de 1945, Miller estava em um campo de prisioneiros de guerra americano na Baviera. Richter estava vivo, surpreendentemente, trabalhando como fazendeiro na Áustria. Eles se reencontraram em 1947, em Munique, por acaso, em uma loja de ferragens. Richter reconheceu Miller instantaneamente, apesar de ambos estarem mais magros, mais velhos, marcados pela guerra de formas que não eram visíveis externamente. Eles tomaram café juntos naquela tarde. Conversaram sobre a guerra, sobre o que acontecerá depois, sobre a pessoas que conheceram e perderam. Richter finalmente perguntou a Miller por que ele havia arriscado fazer aquela modificação naquela noite de março de 1944. Miller pensou por um longo momento antes de responder. Porque ele disse lentamente, eu estava cansado de ver pilotos bons morrerem por causa de um problema que eu sabia como consertar. Não conseguia mais ficar parado e assistir. Mesmo que desse errado, mesmo que você tivesse morrido por causa do meu ajuste, pelo menos eu teria tentado fazer algo. Ficar parado, não fazer nada era pior que arriscar. Richter entendeu. Ele havia sentido o mesmo impulso naquela manhã quando decidiu atacar os bombardeiros de frente em vez de seguir a doutrina segura. Às vezes, seguir as regras significava morte garantida. Quebrar as regras pelo menos oferecia uma chance. Nos anos seguintes, ambos construíram vidas normais. Miller abriu uma oficina mecânica em Stuttgart. Richter se tornou professor em uma escola técnica em Viena. Eles trocavam cartas ocasionalmente, encontravam-se a cada poucos anos.
Em 1963, um historiador de aviação americano chamado Marty Caidin estava pesquisando táticas de combate aéreo da Segunda Guerra e descobriu referências à tática de aproximação frontal de Richter nos arquivos alemães capturados. Ele conseguiu localizar Richter e entrevistá-lo extensivamente. O livro resultante, publicado em 1965, chamado Frontal Kill, Die Richtertaktik, tornou-se um best-seller entre entusiastas de aviação. Mas o livro focava principalmente na coragem de Richter e na audácia da tática, mencionando apenas brevemente a modificação mecânica e não creditando Miller pelo nome. Miller leu o livro e sorriu. Não estava chateado. Nunca havia buscado reconhecimento. O que importava para ele era que a solução havia funcionado, que havia salvado vidas, pelo menos por um tempo. Anos depois, em 1978, a revista alemã de aviação Luftfahrt International publicou um artigo detalhado sobre modificações de campo durante a Segunda Guerra. Um dos engenheiros aposentados da Messerschmitt que havia trabalhado na versão oficial da modificação do Keim mencionou que a ideia original havia vindo de um mecânico de campo em Debrecen cujo nome ele nunca soube. O artigo chamou a atenção de um ex-piloto que havia servido no mesmo esquadrão que Richter. Ele escreveu uma carta ao editor identificando Miller como o mecânico responsável. A revista publicou uma matéria de acompanhamento entrevistando Miller, então com 64 anos, ainda trabalhando em sua oficina. A entrevista revelou detalhes que nunca haviam sido documentados. Miller explicou como havia observado o problema do atraso, como havia calculado mentalmente a solução, como havia arriscado sua carreira e potencialmente a vida de Richter para implementá-la. Quando perguntado se ele se considerava um herói, Miller riu e disse que não. Heróis são pessoas que fazem coisas extraordinárias, ele disse. Eu apenas consertei algo que estava quebrado. É isso que mecânicos fazem. Mas a verdade era mais complexa que isso. Miller havia visto um problema sistêmico, havia entendido suas causas técnicas, havia desenvolvido uma solução prática e havia tido coragem de implementá-la fora dos canais oficiais porque sabia que os canais oficiais levariam tempo demais e mais pessoas morreriam enquanto esperavam. Essa é uma história sobre inovação real. Não a inovação que vem de laboratórios corporativos ou comitês de engenharia, mas a inovação que surge no campo, da mente de alguém que está perto o suficiente do problema para vê-lo claramente e desesperado o suficiente para arriscar uma solução não autorizada. A história de Miller e Richter foi repetida inúmeras vezes ao longo da guerra, em todos os lados, em todos os teatros. Mecânicos que ajustavam motores além das especificações para conseguir mais potência. Pilotos que desenvolviam táticas não ensinadas em manuais. Soldados que modificavam suas armas no campo porque sabiam que a versão de fábrica tinha falhas. A guerra era travada tanto pela engenhosidade individual, quanto por estratégia de alto nível, talvez mais. Miller morreu em 1989, aos 75 anos, de causas naturais. Richter compareceu ao funeral. Havia talvez 50 pessoas lá. Família e amigos, pessoas que conheciam Miller como um mecânico habilidoso e um homem gentil, mas que não sabiam realmente o que ele havia feito durante a guerra. Richter deu uma pequena fala. Ele contou a história do ajuste de março de 1944, dos 12 bombardeiros abatidos, de como aquele pequeno ajuste mecânico havia mudado o equilíbrio do combate aéreo, mesmo que apenas temporariamente, mesmo que apenas em uma pequena parte da guerra. Ele terminou dizendo, Franz Miller salvou minha vida naquele dia. E ele salvou as vidas de dezenas de outros pilotos nos meses que seguiram. Ele fez isso sem pedir permissão, sem buscar recompensa, porque via pessoas morrendo e sabia que podia ajudar. Esse tipo de coragem é rara. Esse tipo de integridade é mais rara ainda. Hoje, em um pequeno museu de aviação em Debrecen, há uma foto emoldurada de um Bf-109G6 estacionado em um campo de aviação, sob um céu de março. É o avião de Richter, tirada algumas horas após seu combate histórico. Se você olhar bem de perto, pode ver pequenos buracos de bala na asa esquerda. Abaixo da foto há uma pequena placa de bronze com uma inscrição: 23 de março de 1944. Tenente Karl Richter. 12 vitórias em 4 minutos. Possível graças à engenhosidade do sargento Franz Miller, que teve a coragem de consertar o que estava quebrado. A placa foi instalada em 1995, 6 anos após a morte de Miller,
pago por uma coleção de ex-pilotos que haviam voado com aviões modificados por ele e que sentiram que sua contribuição merecia ser lembrada. A lição real dessa história não é sobre tecnologia ou táticas. É sobre o fato de que as pessoas mais próximas de um problema frequentemente entendem melhor como resolvê-lo do que aqueles que estão distantes, seguros em escritórios, escrevendo manuais e regulamentos. A inovação real não espera por aprovação. Ela acontece quando alguém vê algo errado, entende como consertar e tem coragem suficiente para agir, mesmo quando isso significa quebrar regras, assumir riscos e não receber crédito. Franz Miller era apenas um mecânico, mas ele mudou a guerra, mesmo que apenas por alguns meses, mesmo que apenas para algumas dezenas de pilotos. E ele fez isso com uma chave de fenda, um pedaço de arame e 12 minutos de trabalho em uma noite silenciosa, em março de 1944. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe nos comentários de onde você está nos assistindo.